na parte de terça-feira, o grande conflito nas cartas de Paulo. O grande conflito está presente em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Mas Paulo, em suas cartas, ele fala em abundância sobre o grande conflito. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos ver os versos 11 até o verso 14. Romanos 13, os versos 11 a 14. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos logo, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. A armadura de Deus são as armas da luz. Deveremos vestir as armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo e não tenhamos cuidado da carne e as suas concupiscências. Meu querido irmão, o chamado de Paulo aqui em Romanos capítulo 13 é para que vistamos as armas da luz e não andemos na prática dos frutos da carne. Quais são os frutos da carne mencionados aqui por Paulo? Aqui fala glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas, inveja. Tudo isso faz parte das armas de Satanás. Deveremos ficar longe da glutonaria, das bebedeiras, das bebidas alcoólicas, da desonestidade nos negócios, também das contendas, das brigas, das invejas, dos ciúmes. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer revestir você, revesti-lo com as armas da luz, revesti-lo do poder do Espírito Santo, e não tenhamos cuidado da carne, ou seja, o nosso foco não pode ser as coisas da carne, os desejos carnais, as ambições malignas que Satanás coloca no ser humano que se separa de Jesus Cristo. Ele enche o coração dessas pessoas de ambições malignas, ambições terrenas, mas as nossas ambições são celestiais. Nós estamos voltados para o céu, porque lá é o nosso destino. Ainda Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ver então os versos 6 até o verso 8. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 e os versos 6 até o verso 8. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está dormindo, porque não é fria e não é quente, mas é morna. O que significa ser morno? Estar dormindo espiritualmente. E aqui Paulo está aconselhando, não durmamos, pois, como os demais. Este sono do pecado, esta sonolência espiritual, nós devemos ser despertados. Vigiar e orar é estar desperto. Não durmamos como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. A noite é a festa de Satanás, quando as pessoas deveriam estar dormindo nas suas casas, dormindo na sua cama, elas estão saindo de casa para as festas, para as bebedeiras, para a promiscuidade, para os roubos. Queridos, Paulo está dizendo aqui que os que se embebedam, embebedam-se de noite. E o verso 8, mas nós que somos do dia, nós somos do reino da luz, nós usamos as armas da luz. Nós não deveremos estar acordados durante a noite, deveremos estar dormindo, dormir cedo, ir para a cama às 9 da noite, 9:30 da noite, para dormirmos cedo e acordarmos cedo, antes do sol nascer. Você deve acordar
para ter tempo para a comunhão com Jesus Cristo, tempo para se jogar aos pés de Jesus, adorando Jesus, cantando hinos de louvor a Jesus. Por isso, nós devemos dormir cedo, acordar cedo. Por quê? Porque nós somos do dia. Nós somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Novamente, Paulo aqui está usando uma linguagem militar, falando da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui está uma linguagem de Paulo muito semelhante à linguagem usada por ele lá em Efésios capítulo 6. Novamente, Paulo está colocando o foco no grande conflito, na batalha entre o bem e o mal. Agora abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10, vamos ver os versos 3 até o verso 6. Leia comigo. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando Paulo fala andar na carne ou militar segundo a carne, ele está falando de viver separado de Deus. Pessoas que não nasceram de novo. Pessoas que têm a natureza carnal, da qual nasceram do ventre materno, e nunca adquiriram a natureza santa e espiritual de Jesus. Não passaram pelo nascimento, não nasceram da água e do espírito. São seres humanos simplesmente carnais. Mas o cristão, ele é híbrido, porque ele não tem somente a natureza carnal, com a qual ele nasceu do ventre materno. Ele adquiriu a natureza santa e espiritual de Deus, através da qual ele se tornou participante da natureza divina. Quando o Espírito Santo gera em você e em mim a natureza santa de Jesus, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso nós dizemos que o verdadeiro cristão, ele é híbrido, mas prevalece na vida dele a natureza santa de Jesus, que sufoca, que derrota a natureza pecaminosa. Por isso, queridos, não andamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você não luta contra Satanás usando sua própria arma. Você usa as armas de Jesus, armas espirituais, armas do bem, armas da luz. Aqui diz Paulo novamente usando a linguagem militar. Constantemente Paulo usa essa linguagem militar, porque esta linguagem fazia muito sentido para o povo do primeiro século. Pessoas que estavam familiarizadas com as guerras do exército romano, que tinham os soldados bem equipados, com capacete, com couraça, com cinto, com sapatos, com sandálias, com escudos. Portanto, meus queridos, quando Paulo usava essa linguagem militar, ele estava falando de coisas familiares aos cristãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, as armas da luz, a oração, a confissão dos pecados, o batismo do Espírito Santo. Queridos, as nossas armas são armas poderosas, que são providas por Jesus Cristo. As armas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a destruição das fortalezas de Satanás. E o verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, mantendo o seu pensamento submisso, focado em Jesus Cristo, obediente a Jesus Cristo. Nossa mente, ela está submissa a Jesus. É a mente de Jesus que é implantada em você, para que você pense e você sinta como Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo, implantar em você a mente de Jesus. Por isso Paulo fala aqui, levando cativo todo o entendimento, toda a mente à obediência de Jesus. E o verso 6, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Meu querido irmão,
Paulo emprega linguagem militar, ilustrações militares, convidando os crentes a imitar o exemplo dos soldados. Embora Efésios 6, 10 a 20 represente seu emprego mais longo e concentrado, a linguagem militar exibe uma das principais formas de comunicar o Evangelho. Depois de conquistar os principados e potestades na cruz, Cristo exercita os resultados dessa vitória em sua posição como Senhor sobre os poderes, recrutando seus seguidores como combatentes na guerra cósmica. Cristo lidera os exércitos de luz em direção a um grande dia de vitória. Ao reunir os empregos que Paulo fez do simbolismo militar, notamos que ele entendia que o conflito entre o bem e o mal é uma guerra cósmica de longa duração. Batalhas vêm e vão entre dois exércitos que se enfrentam através dos tempos, até que um vença o confronto final. E você sabe qual é o exército vitorioso? É o exército do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é assim que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Leio com você capítulo 17 de Apocalipse e o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Você sabe qual é o exército vitorioso? É o do Cordeiro, de Jesus Cristo. O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Jesus Cristo é o vitorioso. Você e eu somos vitoriosos em Jesus Cristo. Em seu chamado à batalha, Paulo reuniu elementos do conflito cósmico que já tinha empregado antes. A capacitação dos crentes com o poder de Deus, a vitória e a exaltação de Cristo sobre os poderes do mal, os crentes como um exército de pessoas ressuscitadas e fortalecidas por sua identificação com Cristo e capazes de lutar contra seu antigo mestre das trevas. Paulo nos chama para colocar a armadura de Deus, estando bem preparados para entender o papel central do conflito cósmico. E também devemos permanecer firmes na promessa de participarmos da vitória final de Cristo, porque combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, e vencerão também os que estão com ele. Está falando de você e de mim, que estamos com Jesus Cristo. Nós somos chamados eleitos e fiéis. Em nome de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Aleluia!